Boa tarde, vamos então dar continuidade ao estudo de Mecânica dos Fluidos, capítulo 3, Hidrostática. Vamos então debruçar-nos agora sobre a impulsão hidrostática, nomeadamente a impulsão hidrostática sobre superfícies planas e, de seguida, sobre superfícies curvas. Bom, temos aqui um exemplo em que temos uma superfície qualquer, aqui representada, ok, com esta configuração, em que pretendemos analisar qual é que é a força que este fluido que aqui se encontra exerce sobre esta superfície. Antes de passarmos à análise da equação e da força que vai realmente atuar sobre a superfície, é importante que a gente considere aqui alguns elementos de aplicação, ok? Vamos considerar realmente aqui a consideração do centro de massa da nossa superfície, como vocês sabem, é designado por centroide. Temos depois, então, agora a possibilidade que este centroide está localizado aquilo que nós vamos designar por altura do centro de gravidade, ok? Aqui representado. Muito bem. E podemos verificar agora o quê? Outras componentes que fazem parte do nosso estudo. Ora, esta superfície encontra-se a uma determinada distância da superfície livre. E esta distância pode ser medida em dois eixos. Okay? Como estamos a trabalhar em superfícies, portanto, é um plano. E este plano poderia ser o XY, ou no caso que temos aqui representado, seria o H e o Y. Okay? O Y aqui está representado como o plano da superfície inclinada. Então vocês vejam algumas considerações sobre este estudo. Nós temos aqui que a superfície faz um determinado ângulo com a superfície livre, okay? Aqui representado por θ. Temos depois realmente que a força resultante deste fluido atuar sobre esta superfície é perpendicular à nossa superfície. Okay? E para além disso, vamos considerar que a nossa força resultante, que aqui se encontra, será sempre aplicável no chamado centro de pressões. Centro de pressões ou centro de impulsão. O que é este centro de impulsão ou centro de pressões? É o local onde, ao fim e ao cabo, o fluido que aqui está exerce a sua força resultante. Reparem, se eu imaginasse aqui a distribuição de forças, aquilo que eu iria ter era algo deste tipo, não é? Portanto, eu iria ter aqui os diversos vetores das várias forças que iriam atuar nesta superfície, todas elas perpendicular. Ora, no entanto, aquilo que nós queremos fazer é representar esta distribuição de forças numa única força. Daí que tenhamos então aquilo que eu vos referi como força resultante. Ok? Muito bem. Portanto, só aqui recapitular algo que nos diz a própria equação, que nos diz que a força resultante há de ser então o integral. E reparem, o integral não é mais nem menos do que o quê? A área. Okay? Do quê? Deste elemento infinitesimal que estamos aqui a estudar, dA, considerando o peso específico do nosso fluido e a altura que ele se encontra. Portanto, esta altura que ele se encontra não é mais nem menos do que, de acordo com a orientação que aqui temos aplicada, até a superfície livre, y seno de θ. Okay? Portanto, está aqui onde h é igual a y seno de θ e gama e θ são constantes. Portanto, como são constantes, podem sair fora do integral e passamos a ter um integral simples do tipo integral de y dA. Ora, o integral de y dA não é mais nem menos do que aquilo que vocês já ouviram falar como o momento de inércia. Okay? Só que agora é o momento de inércia da área em relação a quem? Ao eixo complementar. E o eixo complementar é o eixo do x. Ora, neste caso, então, o nosso integral será dado de forma simplificada por y centro de gravidade vezes a área. Ora,
Este y centro de gravidade é a coordenada de y do centroide, portanto, medido a partir do eixo x que passa através de O. Logo, podemos aqui referir que a nossa força resultante será dada pelo peso específico, nós sabemos que é igual a ρ vezes G, vezes a área, okay? É a área da superfície do nosso elemento em estudo, vezes quem? Y, centro de gravidade, vezes o seno de θ. Portanto, este y centro de gravidade do seno de θ é como se fosse o h do centro de gravidade. É uma questão de eixos, ok? Bom, desenvolvendo então aquilo que aqui temos, nós obtemos que a localização da força de impulsão, que também é um dos parâmetros que queremos determinar, pode ser determinado pela soma dos momentos em torno de x. Ou seja, o momento da força resultante precisa de ser igual aos momentos da força devido à pressão. Isto resulta na equação que temos aqui. Ou seja, que FR é igual ao integral de y df. Portanto, desenvolvendo isto, chegamos à conclusão que o nosso y de r será dado por esta expressão, que não é mais nem menos do que aquilo que anteriormente vos referi como a localização do centro de impulsão ou centro de pressões. Ora, se nós fizermos a integração do numerador, disto que aqui está, corresponde ao momento de inércia yx. Porquê? Porque é sempre relativo ao complementar do elemento que temos aqui. Se temos y, como é óbvio, o momento de inércia relativamente para obtermos este valor será o y de x. O I de x, desculpa. Em relação ao eixo formado pela interseção que contém a superfície e a superfície livre. Portanto, é realmente o nosso y. O nosso x. Portanto, o y do centro de pressões é dado por esta expressão, que temos que ir consultar as tabelas para determinar o nosso momento de inércia, o I de x, e depois só temos que dividir pela localização do centro de gravidade, em y, vezes a área. Portanto, podemos recorrer logo diretamente ao teorema dos eixos paralelos e obtemos que o momento de inércia I de x nem mais nem menos do que o I do centro de gravidade mais a área vezes o y do centro de gravidade ao quadrado. Ou seja, nós temos aqui a possibilidade de dizer que a nossa localização do centro de pressões vai estar sempre ligeiramente abaixo do centro de gravidade. Estão a ver? Porquê? Porque estamos-lhe a somar. Estão a ver? Nós vamos ter, ele vai ser igual ao y do centro de gravidade mais qualquer coisa. E este qualquer coisa nem mais nem menos do que o tal momento de inércia I de x, a dividir pelo y do centro de gravidade vezes a área. Portanto, é isto realmente que nós temos que ser capazes de determinar. Bom, temos aqui então esta dedução, vamos dar continuidade, está bem? Portanto, temos aqui a possibilidade de realmente ver a dedução matemática desta expressão. Agora, aqui apresentado, não em ordem, por exemplo, ao y, mas em ordem ao h. E temos aqui, por exemplo, algumas figuras geométricas usuais, em que temos aqui um retângulo, ok? O y do centro de gravidade há de ser BA ao cubo sobre 12, em que nós temos que ver quem é que é o A e quem é que é o B. Olhamos para a figura e claro que isto fica claro e evidente, não é? O momento de inércia para o centro de gravidade desta circunferência que aqui se encontra. Desculpem, vou voltar aqui atrás. Portanto, temos aqui que será igual a πr à quarta sobre 4, ao passo que quando estamos a ver relativamente ao volume de controle, temos aqui realmente logo igual a zero. Ora, para o caso de uma metade de uma circunferência, já vamos ter aqui a localização a 4/3 de r sobre π, que realmente depois podemos, resolvendo a equação, vamos obter um momento de inércia que aqui está. Quando temos 1/4 de circunferência, okay? Também temos aqui a sua localização. E quando temos uma figura geométrica do tipo triangular, temos algo deste tipo. Okay? Desculpa. B ao cubo sobre 36. Bem?
Bom, vamos agora ver um exemplo simples de aplicação. Neste exemplo simples de aplicação, vamos ler o enunciado e tentar ver de que forma é que a resolução foi obtida. Okay? Considera a comporta circular inclinada da figura e que se encontra localizada num grande reservatório de água, cujo peso volúmico é 9,8 kN por metro cúbico. A comporta está montada num eixo que corre ao longo do diâmetro horizontal da comporta. Muito bem. Portanto, está aqui, okay, a sua possibilidade de eixo, de rotação ao longo do eixo. Se o eixo estiver localizado a 10 metros da superfície livre, e vocês reparem que os 10 metros é medido na vertical, determinar o módulo e o ponto de aplicação da força resultante na comporta e o momento que deve ser aplicado no eixo para abrir a comporta. Portanto, nós queremos, para além de determinar qual é que é a força resultante que a água tem que fazer aqui, de forma a manter isto em equilíbrio, nós também queremos determinar qual é que é o momento que deve ser aplicado no eixo para conseguirmos abrir a própria comporta. Bom, aquilo que nós aqui vamos aprender a fazer é o diagrama de corpo livre. Ora, o diagrama de corpo livre, em mecânica dos materiais ou mecânica aplicada, aquilo que vocês fazem é sobre uma superfície atuar sobre outra superfície. Agora imaginem aqui que vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que em fluidos. Okay? Portanto, temos aqui então o nosso diagrama de corpo livre. Okay? Temos a caracterização dos eixos, temos aqui o momento que vai ser realizado, temos aqui o peso da comporta e temos aqui a força resultante. Portanto, o teorema dos eixos paralelos para o produto de inércia de uma área estabelece que o produto de inércia em relação ao sistema de coordenadas ortogonal, que é o caso, xy, é igual ao produto de inércia em relação ao sistema ortogonal paralelo ao sistema original e que passa através do centroide da área mais o produto, okay, da área pelas coordenadas x e y do centroide da área. Ou seja, temos aqui então o nosso momento de inércia há de ser igual então ao momento de inércia do centro de gravidade, okay, da nossa superfície e depois a área multiplicada pelo x centro de gravidade vezes o y centro de gravidade. Portanto, para determinarmos a força resultante, vamos utilizar a equação anteriormente apresentada, em que temos então que a força resultante nem mais nem menos do que o peso específico, vezes a altura do centro de gravidade, vezes a área. Ora, vamos substituir por valores, temos ali o 9,8 vezes 10 ao cubo, que é kN por metro cúbico, vezes 10. Atenção que aquilo que estamos a utilizar é aqui o nosso H, ok? E, portanto, a altura do centro de gravidade, 10. 4π. Reparem, 4π porquê? Vou voltar aqui atrás. E a nossa área é o quê? Uma circunferência. Correto? Aquilo que nós temos ali. Certo ou não? Portanto, 4 vezes π, 1,23 vezes 10 à sexta, dá 1,23 meganewton. Das primeiras coisas que devemos aqui estabelecer é alguns comentários ao valor que estamos aqui a obter. De onde é que ele aparece? De onde é que ele é mais significativo? Reparem, o parâmetro que aqui é bastante relevante, como é óbvio, para além do fluido, é realmente nós percebemos a altura, a profundidade que nós estamos desde a superfície livre. Portanto, esta é a força de impulsão que vai atuar na nossa superfície. Tem esta magnitude de 1,23 meganewtons. Podemos então utilizar as equações anteriores para fazer a determinação do ponto de aplicação, portanto, do centro de pressões. Temos então aqui aquilo que queremos obter. Temos aqui em x e em r. E em y, desculpa. Em x e em y. Portanto, para o sistema de coordenadas em que se mostrou, xr é igual a 0. Porquê? Porque a superfície da comporta é simétrica e o centro de pressão precisa estar localizado ao longo da linha A. A linha. Portanto, esta linha que aqui está é um eixo. Portanto, não vamos ter necessidade de determinar o seu resultado. E daí que o xr é igual a 0. Agora, a determinação do y. Portanto, vamos voltar atrás, só para voltar a ter a imagem, ok?
Estão a ver? X não temos, porque ele atua realmente em x igual a 0. Era mais do que perceptível esta localização. Agora em y temos que vir determinar esta posição. Okay? Portanto, temos aqui, reparem, momento de inércia. E agora, vamos ver se temos aqui a imagem. Okay? Momento de inércia. πr a quarta sobre 4. Muito bem. Vezes 2 ao quadrado. Okay? Sobre 10 a dividir por seno do θ, que é o nosso y, vezes 4π. Ok, temos a primeira parte aqui determinada. E agora temos que determinar, este é como se fosse a localização do centro de gravidade, portanto, localização do centro de gravidade é o H, isto que aqui está. Portanto, o H, centro de gravidade, é dividido por seno de 60 graus. Portanto, obtemos o valor de 11,6 metros ao longo do eixo Y, desde a superfície livre. Entendam que a gente deve sempre referir que a nossa localização depende da posição em que estamos a considerar. A leitura é completamente diferente. Eu dizer 11,6 metros desde a superfície livre, segundo o Y, ou se eu dissesse, por exemplo, estão a ver? Portanto, era 11,6 metros, era esta distância toda. Okay? Ou se eu quisesse, por exemplo, dizer a distância relativamente ao centro de gravidade, ou, por exemplo, à beira da superfície, portanto, já teriam valores diferentes. É mesmo importante que a gente saiba e que a gente não falhe na caracterização destes locais de atuação das forças. Portanto, a força atua sobre a comporta, apresenta então um módulo igual a 1,23 MN, como tínhamos determinado ali atrás, atua num ponto localizado 0,0866 metros abaixo da linha do eixo e que pertence à linha AA. Lembre que a força é perpendicular à superfície da comporta, portanto, isto é sempre verdade. Okay? E, portanto, é aquilo que nós obtemos para a resposta à linha A. Para a resposta à linha B, o que é que vamos considerar? Temos que o diagrama de corpo livre que se mostra na figura pode ser utilizado para determinar o momento necessário para abrir a comporta. Portanto, W é o peso da comporta. Ao X e ao Y vamos considerar as reações horizontal e vertical. Atenção que vocês podem utilizar aquilo que estão mais habituados, se é um H ou se é um V, por exemplo, ou RH é RV, reação horizontal e reação vertical. Portanto, o somatório dos momentos em torno deste eixo da comporta, como a gente sabe, é igual a 0. Nós também sabemos que o somatório das forças segundo o Y há de ser igual a 0 e o somatório das forças segundo o X há de ser igual a 0. Mas aquilo que nos interessa é determinar o momento, portanto, temos que nos cingir a isso. Então vocês reparem, o momento não há de ser mais nem menos do que o quê? O FR, que é a força resultante que ali estava a atuar, vezes quem? A distância que vai desde quem? Desde o eixo que eu estou a considerar, que é o centro de gravidade, até a localização deste centro de impulsão. Portanto, é a diferença YR, YC, que aqui está. E, portanto, os 0,0866. Estão a ver a importância de nós sabermos caracterizar realmente a quem nos estamos a referir? Porque se eu usasse os 11,6 metros, iria ter um valor completamente diferente e não fazia sentido nenhum, não é? Eu estaria a dizer, se usasse os 11,6, que o meu somatório dos momentos estava a ser aplicado em relação a este ponto. Que não fazia sentido, não é? Como é evidente. Okay? Portanto, o tal momento que estávamos à procura é 1,07 vezes 10 à quinta Nm, não é? Ou, se quiserem, Nm é também uma unidade de energia Joule. Novo exemplo. Temos aqui o esboço de um aquário. Imaginem que é um aquário de água salgada e que temos aqui então o nosso peso específico ligeiramente diferente do da água doce, não é? Portanto, aqui considerado como 10 kN por metro cúbico.
Ele apresenta uma profundidade, como ali é referida, de 3 metros. Depois, o reforço triangular da figura, que ali está apresentado no canto, okay, nesta zona aqui, deve ser montado no aquário devido a um problema que surgiu num dos seus cantos inferiores. Portanto, a ideia é realmente analisarmos o que é que aqui está a atuar. E aquilo que nos pedem é realmente determinar o módulo e a localização do ponto de aplicação da força resultante neste reforço triangular. Queremos perceber de que forma que isto daqui realmente tem importância para o nosso aquário. Okay? Então vocês reparem, este reforço triangular tem aqui as dimensões 0,9, 0,9 e, portanto, um triângulo isósceles. Não é? Temos aqui dois lados iguais, temos um triângulo isósceles. Ora, a localização do centro de gravidade em Y, que vamos considerar que também é o nosso H, que são coincidentes, está localizado a 2,7 metros. Okay? É isto que aqui está. Corresponde aos tais 2/3 desde a base, ou desde a ponta, ou 1/3 da base. Okay? E, portanto, se tínhamos aqui 1/3 da base, portanto, 1/3 de x, desculpem, 1/3 desta altura toda é 3 metros, portanto, há de ser os 0,3 metros que aqui estão. Bem? Portanto, temos aqui a possibilidade de determinar, então, o nosso y de centro de gravidade, 2,7 metros desde a superfície livre. Ok? Sempre. Qual é a importância disto? É realmente nós podemos dar continuidade e agora determinar qual é que é a força que vai lá atuar. Reparem, já sei então estes dois parâmetros, só me falta depois determinar a área. A área é a área projetada, é aquilo que o fluido vê. Vocês coloquem-se do lado do fluido e vejam a área que ele está a atuar. Portanto, o que é que ele está a atuar? Está a atuar num triângulo, cujos dois lados são 0,9. Portanto, base vezes altura sobre 2. Portanto, é isto que nós temos. 0,9 vezes 0,9 a dividir por 2. Portanto, a magnitude é 1,094 vezes 10 à quarta newton. Bem? Portanto, temos já aqui determinada a nossa força de impulsão. Esta força não é função do comprimento do tanque. Vocês reparem que em nenhum momento aqui entrou a dimensão que o tanque tem, dos 8 metros. Okay? A única coisa que entrou aqui foi a localização de onde é que está a nossa superfície relativamente à superfície livre. Nem entrou aqui a sua posição também em termos de, se considerássemos aqui de largura, portanto 2,8 metros. Agora queremos determinar onde é que esta força está localizada. Portanto, o centro de pressão, já sabemos que é aquele termo do centro de gravidade mais qualquer coisa. Mais qualquer coisa é isso que nós temos que determinar. Portanto, voltando outra vez lá atrás, vemos que é base vezes altura ao cubo sobre 36, 0,9 vezes 0,9 ao cubo sobre 36. Temos aqui o nosso momento de inércia. Vamos substituir, obtendo o valor de 2,717 metros. Okay? Se eu quisesse determinar a localização, mas agora em termos de x, certo? Okay? Aqui fazemos em termos de y e agora aqui podemos fazer também em termos de x. Porquê que eu necessito disso? Porque reparem, este daqui, ao contrário do anterior, vai estar alguns aqui. E portanto vocês reparem que eu tenho aqui a possibilidade de realmente vir em y, mas também tenho a possibilidade de caracterizar isto em x. E eu, se dissesse apenas y, não ficavam todos os pontos que estivessem aqui, não é? Todos os pontos que aqui estivessem. Não pode ser. Portanto, temos realmente que definir em termos de x, que é para o nosso ponto ficar perfeitamente caracterizado. Okay?
Portanto, em termos de x, o que é que resulta? Temos aqui, então, agora, o momento de inércia no seu complementar, 0,9 vezes 0,9 ao quadrado a dividir por 72, vezes 0,9, dando então o momento de inércia de 9,113 vezes 10 levantado a menos 3 metro à quarta, e, portanto, o nosso momento de inércia, o nosso x centro de impulsão, será igual, então, reparem, relativamente ao x centro de gravidade seria 0, mas 8,3 vezes 10 levantado a menos 3 metros. Portanto, a título de conclusão, colocou-se aqui um comentário em que conclui-se que o centro de pressão está localizado 8,3 mm à direita e a 17 mm, okay, abaixo do centroide do reforço. Este ponto pertence à linha mediana da figura anterior. Isto ocorre porque a área total pode ser substituída por um número grande de pequenas tiras, como se tivessem elementos infinitesimais, e a resultante das forças de pressão atuam no centro de cada uma destas tiras. Logo, a resultante destas forças paralelas precisa estar localizadas na mesma linha mediana, não é? Portanto, também podemos analisar isto sobre este prisma das pressões. É uma interpretação gráfica, okay, daquilo que está a ocorrer. Vocês reparem, temos aqui uma superfície que queremos determinar a força resultante. Ora, aquilo que nós vemos aqui é realmente o aparecimento desta configuração prismática, não é? Que vai nos dar este prisma que aqui está. Mas reparem que a localização daquilo que estamos aqui a obter é o quê? A nossa superfície do fluido está-nos a dar este prisma. E para este prisma, o centroide deste prisma é o nosso centro de impulsão. Ora, aquilo que nós temos aqui é que ele está... temos aqui uma configuração do tipo triangular, okay, aqui na sua superfície, e portanto ele vai estar localizado a 1/3 da sua base. Bem, daí que aparece aqui 1/3 de H. Bem? Portanto, na superfície livre a pressão relativa é nula, aquilo que temos aqui, okay? Aqui a pressão relativa é 0. No fundo a pressão relativa é igual então a γ vezes H, portanto a força resultante que atua na área retangular é B vezes H. Okay? B vezes o nosso H. Bem? Portanto, a nossa força resultante é a pressão média vezes a área, e a pressão média é YH sobre 2 vezes A. Portanto, a base deste volume no espaço pressão-área é a superfície plana, que estamos a analisar, e a área em cada ponto é dada pela pressão. Ora, este volume é denominado, portanto, este volume que está aqui, prisma das pressões, e é claro que o módulo da força resultante, que atua na superfície vertical, vai ser igual ao volume deste prisma. Portanto, desta forma, resulta que a força resultante para o prisma é dada então por força resultante é igual ao volume, 1/2 de γ vezes H vezes BH. Está bem? Portanto, a nossa força resultante é γH sobre 2 vezes área. Isto é exatamente a mesma coisa. Se vocês entenderem isto calculando sobre o prisma das pressões, também resolvem o mesmo tipo de exercícios como a gente viu anteriormente. E, portanto, agora é só uma questão de localização. Se, por exemplo, temos aqui a interpretação gráfica da força desenvolvida por um fluido numa superfície plana totalmente submersa. A secção transversal do prisma das pressões vai dar-nos um trapézio, neste caso. Okay? Reparem que ele seria o tal prisma se fosse até à superfície livre. Como a superfície não vai até lá, aquilo que vamos obter é este trapézio que aqui está a ser apresentado. Não é? Okay? E, portanto, temos aqui a possibilidade de fazer exatamente o mesmo tipo de estudo, agora por secções. Bem, podíamos fazer realmente aqui esta parte, que já vimos no slide anterior como é que se faz, e agora temos aqui um que seria apenas um retângulo, muito simples. Outra sugestão,
portanto, numa superfície inclinada, ok? Agora só temos que ter em consideração o ângulo que ali é formado com a superfície livre do fluido. E temos aqui também um exercício. Reparem, o tanque pressurizado contém óleo no seu interior e depois temos ali uma placa de inspeção que está instalada e que esta placa de inspeção é do tipo quadrado. Apresenta uma largura igual a 0,6 metros. Qual é o módulo e a localização da linha de ação da força resultante que atua na placa, quando a pressão relativa no topo do tanque é 50 kPa? Portanto, aquilo que ele está a ler aqui em cima, okay, neste manómetro, recordem-se disto da parte da lei dos manómetros, é de 50 kPa. Portanto, vamos admitir ainda que o tanque está exposto à atmosfera. Então, aquilo que nós aqui fazemos é quase que representar a nossa superfície de inspeção, okay, aqui num diagrama de corpo livre, certo? Mas vocês reparem, aquilo que temos aqui não é a pressão atmosférica, mas é a pressão que o manómetro está a ler, correto? É a superfície do óleo, é os tais 50 kPa. Muito bem, está aqui o nosso diagrama de corpo livre. Vemos aqui, mais uma vez, um prisma, em que podemos fazer então a determinação por partes. Okay? Bom, então a solução mostra-nos que seria ali determinar o quê? Vamos considerar que a força resultante teria o quê? A pressão vezes a área, é a força 1, e esta daqui é a primeira leitura que nós temos, é a do manómetro, 50 vezes 10 ao cubo. Depois temos o gama do óleo, gama do óleo que é 0,9 vezes 9,81 vezes 10 ao cubo, ok? Portanto, o nosso gama de referência, vezes 2, que é a altura do nosso nossa posição relativamente à superfície livre, 2 metros. Multiplicamos depois isto pela área, 0,36, e obtemos então, que é 0,6 vezes 0,6, 24,4 kN. Muito bem, esta é a primeira força. Temos agora a determinação da segunda, como é óbvio, γ vezes H2 menos H1 sobre 2 vezes a área, portanto é apenas uma questão ali da interpretação geométrica daquilo que estamos ali a fazer, 0,9 e depois o 0,6 sobre 2, muito bem, 0,95 kN. Tá? Portanto, o módulo será a soma destas duas componentes, em que dá-nos então 25,4 kN. Espero que não tenham nenhuma dúvida aqui. Isto é a resolução pela prisma das pressões. E agora vamos ver a localização. A localização vertical do ponto de aplicação FR vai ser obtida somando os momentos em relação ao eixo que passa pelo ponto O. Ou seja, desta forma temos ali então FR Y0 é igual a F1 vezes 0,3 mais F2 vezes 0,2. Muito bem. Portanto, resolvendo agora em ordem à nossa posição, YO, que é aquilo que queremos obter, temos o valor de 0,296. Reparem, este é um ponto situado acima da borda inferior da placa e no eixo vertical de simetria da placa, como é óbvio. Não nos esquecer do quê? Temos que a pressão do ar comprimido é uma pressão relativa e, portanto, na sua superfície livre não temos a pressão igual a zero, mas sim a pressão de 50 kPa. Agora reparem, o valor da pressão atmosférica não afeta a força resultante, tanto o módulo quanto a direção e sentido, porque atua nos dois lados da placa e os seus efeitos são cancelados. O que isto quer dizer é que se eu imaginasse aqui, okay, a força que a pressão atmosférica estaria a exercer deste lado iria ser anulada pela força que a pressão atmosférica estaria a ter deste lado direito. Muito bem? Bom, por hoje ficamos por aqui. Vamos depois, na próxima aula, falar sobre a força hidrostática em superfícies curvas. Tem uma abordagem ligeiramente diferente e por isso gostava de que numa próxima aula a gente visse isto com mais atenção.